Vamos então começar com o sistema mais primitivo, que é um dos mais primitivos, que é o sistema na base 5. Esse sistema, o que acontece? Eles utilizam as mãos para contar, e aí conta 1, 2, 3, 4, 5. Esse 5 é uma mão. Então, se eles quiserem contar 6, é 5 mais 1. 5 mais 2, 5 mais 3, 5 mais 4, 5 mais 5. Depois vem 5 mais 5 mais 1 para dar o 11, 5 mais 5 mais 2 para dar o 12. Então, eles contam até 5 para aproveitar e utilizar os dedos da mão. A escolha da base 12, da base do decimal, por alguns povos, como os sumérios. Os sumérios são habitantes da Suméria, que fica no sul da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje se localiza lá o Iraque e o Kuwait. Esses povos contavam de 12 em 12. Parece ter sido inspirado por vários motivos, entre eles no número aproximado de voltas que a Lua dá em torno da Terra durante a translação do planeta em torno do Sol, ou seja, pelos 12 ciclos lunares do ano solar. Esse povo surgiu por volta de 2700 a.C., e a gente utiliza o sistema de base 12 até hoje, por exemplo, para dividir o dia em horas. É só observar o relógio. Também na medida americana, que o pessoal utiliza a polegada, né? São 12 polegadas para a medida de um pé. Foi desenvolvida pelos babilônios. Como eles não tinham papiros que nem os egípcios e também tinha pouco acesso a pedras convenientes para contagem, eles recorreram principalmente à argila como material de escrita. Então, eles representavam o cravo e a asa. Essas inscrições eram impressas em tábuas de argila úmidas. Nessa tábua, que você pode observar o sistema sexagesimal de base 60 dos babilônios, você vê que está representado 1 por um cravinho, 2 cravinhos, 3 cravinhos, 4 até 9. Quando chega no 10 é uma asinha. Depois o 11 é a asinha mais um cravinho. E assim vai. Ele conta isso tudo até 59. Quando chega o 60, já muda a posição. É o cravinho, mas noutra posição. Vamos ver. Os babilônios só usavam esses 2 símbolos para escrever os números deles. Mas como o sistema deles era posicional, dependendo da posição que esse número ocupava, ele tinha valores diferentes. Então, por exemplo, vamos observar esse que eu estou mostrando aí. Vem que tem um de 64.000 e um de 424.000, certo? Vamos pegar esse de 64.000. Se eu analisar eles separadamente, eu vou ter uma asa, que vale 10, e 7 cravinhos. Então, é 10 mais 7, 17. O 46, eu tenho 4 asas e 6 cravinhos. E o 40, eu tenho 4 asas. Mas a posição deles era assim. O 40 corresponderia a 60 elevado a 0, ou seja, a uma unidade. Então, seria 40 vezes 60 elevado a 0, ou seja, 40 vezes 1, uma quantidade de uma unidade. À esquerda, o 46, ele representa 60 elevado a 1, ou seja, 46 vezes 60. É 60 vezes o 46. E mais à esquerda ainda, seria 60 vezes 60, 60 ao quadrado, 3.600. Então, seria 17 vezes 3.600. Então, daria 61.200 mais 2.760 mais 40, que daria 64.000. Eles não tinham o zero.
O sistema era aditivo e era multiplicativo e era posicional. Essas eram as características do sistema de numeração babilônico. Trabalhando com a base 20, a gente teve os maias trabalharam na base 20 e bem depois deles os astecas também trabalharam na base 20, assim, muito influenciados pelos maias. Nós tivemos 3 grandes civilizações pré-colombianas. Elas existiam antes da chegada de Cristóvão Colombo na América. Então, são os incas, que trabalharam na base 10, mas bem depois, os maias, que trabalharam na base 20, e os astecas. Os maias, eles viviam nas florestas tropicais da Guatemala, Honduras e na península de Yucatán, no México. Eles desenvolveram um calendário bem interessante de 365 dias, e esse número 365 está presente na arquitetura, pois as pirâmides e templos eram feitos exatamente com esse número de degraus. Mas a escrita deles era apenas baseada em símbolos e em desenhos. Apesar dessa civilização ter sido quase toda dizimada, ainda hoje existem cerca de 4 milhões de descendentes dos maias na América Central, no México, na Guatemala, e dá uma ideia da grandiosidade dessa população. Bom, esse é o sistema de numeração maia, que é trabalhado na base 20. Ele tem um símbolo para o 0. O 1 é uma bolinha, o 2, 2 bolinhas, 3, 4, o 5 é um risquinho, o 6 é o risquinho mais uma bolinha que dá 6, o 7 é um risquinho que é o 5 mais 2 bolinhas que dá 7, assim por diante. O 10 são 2 risquinhos, 5 mais 5, o 15, 3 risquinhos, 5 mais 5 mais 5. O 16 é 15 mais 1. E quando chega no 20, olha que interessante. O 20, ele representa como uma bolinha e o 0. O sistema que nós vimos de base 60, ele era posicional horizontal. O sistema de numeração maia é posicional, mas é vertical. Então, eu disse para vocês, se a bolinha estiver acima, ela vale 20. Então, como aqui nós temos 2 bolinhas, é 2 vezes 20. E embaixo a gente tem 6. Então, seria 6 vezes uma unidade. Como a base é 20 elevado a 0. 20 elevado a 0 é 1. Então, é 6 vezes 1, uma unidade. E em cima são 2 vezes 20. 20 elevado a 1. Certo? Então, que número seria esse escrito pelos maias? Então, as características do sistema de numeração maia. A escrita é na vertical, a notação é posicional, utilizam a base 20, ou seja, 20 elevado a 0 é igual a 1, 20 elevado a 1 é igual a 20, 20 elevado a 2 é 20 vezes 20, que é 400. Utilizavam o 0, que é a conchinha. O sistema era aditivo e também era multiplicativo. Também utilizava a base 20 os astecas. Eles vieram bem depois, também localizaram no México e viveram de 1300 a 1521. Eles criaram seu povoado a partir de uma ilha no meio de uma lagoa onde hoje está a cidade do México. A expansão dos astecas se deu do norte para o sul da América Central. Os templos eram de pedra e alinhados aos astros. Tinham um calendário com o cálculo preciso do ano solar, com 365 dias. Os médicos astecas podiam consolidar ossos quebrados e fazer obturações de dentes. Era uma civilização bem avançada. Também era bem mais nova, né? A base da economia dessa civilização era a agricultura. E nessa área, os astecas se destacaram ao criarem as chamadas chinampas. Essa invenção nada mais era do que pequenas ilhas feitas de junco, colocadas no Lago Texcoco para realizar
plantios flutuantes. O cultivo era feito com a lama retirada do próprio lago e a estratégia se mostrou muito eficiente, apresentando terras férteis durante o ano todo. Os astecas, assim como os maias, não tinham a linguagem escrita, não deixaram registros escritos, mas eles ocuparam a cidade do México, era um povo guerreiro com grande poder militar, e aqui a gente pode ver que eles utilizavam o mesmo sistema de numeração maia. Mesmo com grandes forças militares, a civilização foi invadida pelos espanhóis em 1519, que escravizou o povo para trabalhar em minas de ouro e prata. A gente pode ver aqui o sistema posicional, tá vendo? 37, ou seja, é 20 mais 17. Depois 431, que é uma bolinha vezes 20 ao quadrado, né? Então seria 1 vezes 20 ao quadrado, então daria 400. Mais 20, mais 20 mais 11, que dá 431. E aqui seria 3 bolinhas com 2 risquinhos. Seria 13 vezes 400, 2 risquinhos com uma bolinha, 11 vezes 20, e um risquinho com uma bolinha, 6 vezes 1, 5.426. É o mesmo sistema maia. Os incas, eles trabalharam na base 10, mas é uma civilização que ocupou a Cordilheira dos Andes, majoritariamente no Peru, mas também habitou o Equador, o Chile, a Bolívia. Eles viveram de 1438 até 1533. Os incas construíram um império enorme na íngreme paisagem andina. Eles transcorreram desde a Cordilheira dos Andes, ao longo da costa do Pacífico, pegaram o Equador, Chile. Eles não possuíam uma escrita, mas criaram um complexo sistema para números na forma de nós distribuídos em uma corda, o quipu. Só algumas pessoas treinadas entendiam essa contagem, cujo significado ainda está sendo decifrado. Quase 50% da população atual do Peru ainda usa o idioma quechua. O maior dos 3 impérios, em número de súditos, foram 12 milhões de pessoas. Ele teve suas conquistas territoriais, começou no início do século XV, e 100 anos depois, a população inca atingiria seu auge. Cusco, que é a capital do império, tinha cerca de 40 mil habitantes na chegada dos espanhóis, que foi em 1532. Outra cidade inca bastante famosa é Machu Picchu. Ela era bem menor, abrigando em torno de 1.000 pessoas, mais ou menos. Apenas em 1911, com a descoberta da cidade de Machu Picchu, é que os historiadores se aperceberam dos grandes avanços da arquitetura urbana que os incas possuíam, algo nunca antes visto. Na área da matemática, eles se destacaram com a invenção de um instrumento de contagem, o quipu. Porém, mesmo com estes avanços todos, eles não tinham linguagem escrita e foram invadidos pelos espanhóis, como eu já disse, em 1532. Nessa figura, você pode observar como é que era a contagem dos incas. Era posicional, eles tinham uma corda e eles davam nós nessa corda. Então, tá vendo que tem 3 nozinhos de baixo para cima? Também era posicional vertical. Então, de baixo para cima, 3 corresponde a 3 unidades. O 2 tem 2 nozinhos, corresponde a 2 dezenas, porque ele está numa segunda posição. 2 vezes 10. O primeiro tem um nozinho só. É uma centena. Então, é 1 vezes 10 ao quadrado, 100. Vamos ver outro exemplo. Vamos fazer uma adição. Então, olha só.
da esquerda para a direita, tá? Então a gente tem 2 unidades, 3 dezenas e uma centena. À direita, 7 unidades, uma dezena e 4 centenas. Mais à direita, 3 unidades, nenhuma dezena, nenhuma centena. Então, somando, começavam pelas unidades, 7, 3, 10 e 2, 12. Coloco 2 aqui, que são os 2 nozinhos, 2 unidades. Aí vai uma dezena para lá, então são 3, 4, 5 dezenas. E uma centena mais 4 centenas, mais 0 centenas, 5 centenas. Então, a soma dá 552. No exemplo da direita, você pode ver a representação do número 3.643 feito pelos incas. Então, são 3 nozinhos embaixo, que corresponde a 3 unidades, 4 nozinhos, que é 4 vezes 10, 6 nozinhos, que é 6 vezes 10 ao quadrado, que é 6 vezes 100, e depois 3 nozinhos vezes 10 ao cubo, que é 3 vezes 1000. Essa civilização, que é essa que a gente, dos incas que habitaram lá Cusco, Machu Picchu, né, no Peru, eles utilizavam esse sistema de numeração decimal por meio de corda. É o único registro que a gente tem de povos que utilizavam cordas para desenvolver suas contagens, suas operações. Interessante, né? A gente viu os incas já agora, né, por volta de 1200, né, utilizando o sistema de numeração decimal. Só que isso antes da chegada dos espanhóis com o sistema de numeração indo-arábico. Só que esse sistema de base 10, ele começou, na verdade, no Egito,